Nihao, pessoas que conhecem alguém que já monarcou na vida, tudo bem com vocês? O Cauê Moura fez um vídeo muito bom explicando a atual conjuntura da situação do monarca. E eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque a gente viu essa involução acontecendo e provavelmente você conhece alguém que de repente tá chegando nesse nível e eu tá caminhando para esse estado. Mas eu falar isso porque a essa altura, mano, eu acho que o cara precisava mesmo era de intervenção médica, tá ligado? Não tá legal, o bagulho tá triste, eu tô um pouco deprê de ver as cenas, eu não dou mais risada, já tem uma cota. Monark, você me fazia rir pelo menos. Eu tava vendo o Robertinho e o Rodrigão lá no podcast do Monark, e o Rodrigão foi basicamente o amigo que o Monark não teve nos últimos anos, entendeu? Falou, olhando no olho dele, Monark, você precisa de ajuda médica, você deve estar esquizofrênico, tá ligado? Ele precisa ouvir isso com mais frequência. O problema é o paradoxo do esquizofrênico que vai achar que tudo é uma conspiração pra falar que ele é esquizofrênico e nunca vai funcionar, né? Mas a gente tem que continuar tentando. Monark, você está doente. Eu não posso te dar um diagnóstico de esquizofrenia. Assim como se eu ver uma pessoa com o nariz escorrendo e tossindo, eu não posso dar o diagnóstico de gripe. Mas deve estar gripada. E já vou deixar claro aqui pra nossa audiência, eu não tenho nenhuma intenção de vir passar pano pras atitudes do Monark nesse programa, porque dá pra ser esquizofrênico e do bem. Aliás, conheço uns 3 ou 4, tá? E aliás, pelo menos desses 4, uns 2 ficaram assim por causa de maconha, mas beleza. Mas também dá pra ser um esquizofrênico cuzão, é o caso dele. Então ninguém tá aqui pra isentar nenhuma atitude, mas assim, o que motivou esse vídeo é que ultimamente o Monark tá com esse hiperfoco maligno em culpar tudo nas pessoas trans. Aparentemente existe uma conspiração global dos Illuminatis e das ordens satânicas do planeta Terra pra transformar todo mundo em mulher trans pra evitar que pessoas tão inteligentes e proeminentes como o Monark consigam se reproduzir. Não é de hoje, tá? Não é de hoje. Pra quem tava aqui no canal já há mais de um ano, mais ou menos por essa época aí de junho, julho, eu fiz um debate com o Monark lá no Três Irmãos. Sei lá por que o Monark queria debater China comigo, né? Não faz nenhum sentido, porque ele não sabe nem onde é a frente dele direito. E ele já tinha essas ideias. Então não é de agora. É que agora ele voltou para o Brasil, ele tem um podcast novo, e aí ele está recebendo convidados e está dando oportunidade dele de destilar essa maluquice toda. Mas isso não é de agora, não é novo, né? Acho, inclusive, que essa é uma teoria de conspiração, ainda que absurda, ela é muito seduzente. Imagina isso caindo no colo do incel. E ele vai falar, realmente, eu não transo, ó, porque não tem mais mulher no mundo, né? Todo mundo agora é trans, quer dizer, eu tô parafraseando eles, né? Mulher trans é mulher, mas pra eles, você entendeu, né? Aliás, de acordo com o Monark, 40% dos homens em breve se tornarão mulheres. 40% dos 3, 4 bilhão de homens que tem. O problema é que a gente fica dando risadinha, ele acha que tudo é trans, ele acha que tudo é trans, mas o discurso dele soma essa violência coordenada que nós estamos vivendo atualmente contra pessoas trans. O discurso dele tá lado a lado com o discurso de extrema-direita. O dele pode ser um pouco mais louco, mas a base da maldade é a mesma. Tanto é que, de modo geral, ele recebe e atrai esse pessoal da direita e extrema-direita, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso, porque, de novo, como o Cauê falou, é cooptado por essa galera aí em céu, que bota a culpa em todo mundo menos neles, e aí realmente verdade, né? Pode ser que isso tudo seja trans. Porque vocês sabem que lá nos Estados Unidos tem uma teoria maluca de que aquela rastro que os jatos deixam, né? Que em inglês chama jet stream, eu acho, né? Em inglês não sei, em português não sei como é que chama, que quando os aviões passam e fica aquele rastro branco atrás, tal, que aquilo lá transforma as pessoas em gay, né? Que aquilo lá afetaria, tem uma história aí de que afetaria sapos, e dali os caras pularam um salto lógico gigante de que hoje tem muito mais gay no mundo por conta daquilo ali, gays e lésbicas no caso, né? E aí, cara, eles começam com essas maluquices todas. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, e o Monark, com o seu discurso, só trabalha pra agravar uma situação como essa, tá? Então, não tem essa de, ele é só o doidinho do bairro. Não, porque o bairro dele é a internet, tem um monte de moleque ouvindo as merdas que ele tá falando, entendeu? Eu queria que o Monark buscasse ajuda médica, nem porque eu tô me preocupando com o Monark, é porque eu quero que ele pare de espalhar as merdas que ele tá espalhando. Uma pessoa que fica doente, que nem o Monark tá, ela tende a ser um doidinho do bairro se ela não tiver atendimento, mas no caso dele, é perigoso. Então a gente... Mas aí é o seguinte, a gente sabe que o Monark ele tem um problema. Porque essa questão dele culpar as trans é uma delas, né? Porque ele fala dos lasers que atacam as pessoas dentro de casa, dele ser perseguido em bar nos Estados Unidos, de ter toda uma teoria da conspiração para que ele não tenha filhos, tipo, como se um governo mundial tivesse preocupado com isso, de que ele tem um chip na cabeça dele desde quando ele era criança. Então, a gente sabe que ele tem problemas. Mas a gente tem todo um grupo de podcasters aí no Brasil, não só no Brasil, mas eu vou falar do Brasil, né? Que fala dessas coisas com seriedade. E aí, como é que faz? Não deveria, né? Aqui na China, por exemplo, esse tipo de discurso, ele só existe se for muito nichado. Se ganha notoriedade, se começa a crescer e chama a atenção do governo, já era. Porque é um perigo, né, cara? É um problema.
né? O cara ficar falando esse tipo de coisa das outras pessoas, né? A gente vai ver uns vídeos aqui do que ele tem falado ultimamente, mas hoje eu não sei se vai ter muita risadinha, porque não, já era, tá deprê o bagulho, entendeu? O Monark tá sendo um case de estudo. O que acontece quando uma pessoa tem uma carreira na internet e não recebe tratamento? Vamos assistir, Buba? O Monark tem várias paranoias. Não é normal a pessoa achar que ela tem um chip implantado na cabeça desde os 3 anos. Ele falou isso? Que ele tem um chip implantado na cabeça? Uma cicatriz bem no meio da testa aqui, né? Tem um pontinho. Um pontinho? Não, pontinho não, a cicatriz é enorme aqui. Tô vendo o risco. Bem aqui assim, né? Aqui, ó. Isso, tá vendo? Tô vendo. E foi quando eu tinha 3 anos de idade. Será que eu já tenho a porra de um chip na minha cabeça? Você acha que você pode ter sido criado para um... Eu acho que talvez eu seja um agente involuntário, sabe? Sei. Qual ideia? Um rebelde. Não, eu acho que eu tô sendo rebelde, mas na verdade eu tô cumprindo o seu papel. O meu papel, exato, exatamente. Tá vendo? E aí tem gente que tá lá, como esse cara que tá na frente dele aí, que fica, isso aí mesmo, né? Tipo, tô vendo a cicatriz, será que você... Cara, não, é só maluquice, cara. Teve um outro episódio que a gente viu aqui, que era do vinheteiro, que o vinheteiro era o cara sensato da conversa. Ele falava as paradas com sensatez e falava, Monark, não é isso aí, é outra coisa, sabe? É muito mais simples, porque tem que ser assim, e se eu não me engano, a mãe do Monark é psicóloga, ou terapeuta de alguma forma, que é mais complicado ainda, isso que mostra que de repente não tem nenhuma relação entre os dois ali, porque senão a mãe dele já teria feito alguma coisa, talvez, né, se ela pudesse. E do tipo, eles ficam tentando me recrutar, mas de mentira. Sei, só pra... Porque, na verdade, eu já tô sob o controle deles, entendeu? Não é normal a pessoa achar que ela não é filha do pai dela, que ela é filha de um avô, porque tem uma conspiração que trocou o cara na maternidade. Não é normal o cara achar que ele foi casado com uma trans porque uma elite global não quer que ele tenha filhos. E outras coisas mais que ele já falou por aí. Não é normal o cara achar que ele tá no show de Truman. A abordagem do Rodrigão tá... Olha só, isso é interessante, porque é o seguinte, vocês que acompanharam mais, né? Eu só conheci o Monark ali em alguns momentos do Flow, principalmente quando começa toda aquela história dele falar que tinha que ter partido nazista e tal, né? Mas para quem acompanhou eles do começo, deve ter visto essa evolução dessa maluquice dele aí, eu não sei nem como me expressar, para chegar nesse ponto de que existe uma elite global que governa o mundo, que está preocupada com que o Monark não se reproduza. Então, o Monark é uma pessoa tão importante, que eles fizeram ele casar com uma pessoa trans para que ele não se reproduza. Faz algum sentido para vocês isso? Você entende? Que de repente era só um maluquinho, um doidinho de bairro lá, que falava umas maluquices, e hoje ele já tá nesse nível de não, porque os caras lá, sei lá, onde é que fica o governo global mundial aí que eles falam, né? Não, porque esse rapaz aqui, esse monarca aqui não pode ter filho, porque se ele tiver filho vai ter um problema. Não dá, né, mano? Um exemplar nesse caso aí, é isso, velho. Eu acho que a gente precisa coletivamente começar a tratar o Monark do jeito que ele realmente tá. Não é pra parar de odiar, não, mas só dar risada não tá sendo produtivo. Vai, próximo. Ó, é por isso que eu falo, desde o ano passado, que existe uma diferença muito grande entre rir junto e rir dele, tá? Tem uma diferença muito grande. Porque tem podcast aí, que vocês sabem, tem canal de react aqui, vocês sabem quem são, na verdade, que fica trazendo um monte de maluco, que tem um monte de doido aí, tipo os Rubão da Vida, aquele Luciano César, que a galera só conhece porque tem aí uns pessoal de react que traz esses caras pra rir junto com eles, que isso é problemático, porque quando tu ri junto, tu meio que tá, olha só, que engraçado. E não pode ser rir junto, cara. A gente tem que mostrar que aquilo ali tá errado. Ah, porque tem 7 clones do Lula. Pô, meu irmão, como assim? Você não pode rir junto com isso. Você tem que mostrar a doideira que é esse argumento, a incongruência que é esse argumento, não simplesmente rir junto. Porque é meio que tu abona quando só tá rindo junto com o cara, né? Então tem uma galera aí que vem ganhando notoriedade na internet por causa desse tipo de react que a galera só ri junto. E isso é muito errado. É muito, eu acho absurdo, cara. Explicando o porquê eu acho que eles mataram o Chorão. E a Amy House também. Mataram o Chorão? Tipo, não é que eles mataram eles, fizeram eles se matarem, entendeu? Porque funciona como um treinamento pra eles, sabe? Porque no sentido, assim... Eu tô perdido. Uma das melhores formas de você retirar alguém da sociedade sem ter rastros é fazendo essa pessoa se matar. Sim. Porque ela se matou, não vai sair mídia, ninguém vai ficar investigando e tal. Então, eles desenvolveram técnicas de criar uma espécie de show de Truman. Já assistiu o filme Show de Truman, do Jim Carrey?
Eles criam uma espécie de show de Truman em volta da vida da pessoa, onde eles colocam várias coisas acontecendo na vida dela para provocar uma confusão mental e uma tristeza, para eventualmente fazer com que essa pessoa retire a própria vida. Entendeu? O porquê que alguém faria isso com o Chorão? Tem que começar por aí. E quem faria isso? Por que alguém faria isso com a Amy Winehouse e por que faria isso? Quem faria isso com o Monark e por quê? Por que ele é tão importante que um grupo de pessoas no mundo ia gastar recursos para criar um show de Truman ao redor dele, para que ele ficasse maluco e tirasse a própria vida? Aonde que o Monark é tão importante a ponto de eles gastarem toda essa energia com ele? Vocês entendem? E é aí que o cara não consegue parar para pensar. Porque é muito mais fácil ele se atolar nas teorias da conspiração e não é verdade, isso é verdade, isso é verdade, é por isso que eu tô aqui nessa situação de merda, do que simplesmente culpar a si mesmo. Eu vou postar um vídeo, provavelmente lá no meu outro canal, que eu vou deixar o link aqui em algum momento, dessa questão dos incels, porque a gente vê esse comportamento nos incels, essa galera aí que só culpa a mulher. Nunca é ele, o problema nunca é ele. O problema nunca é o cara que não se arruma, o cara que não tem assunto, o cara que não toma um banho, que não passa um perfume, não. A culpa é sempre dela. E o Monark é mais ou menos nessa linha. A culpa não é dele. A culpa não é dele que está ali atolado nessas teorias da conspiração, que está colhendo os frutos dos próprios atos. Não. Isso aí é porque tem um grupo que quer ferrar com a vida dele. É muito mais fácil, né? Porque tira a responsabilidade dos ombros dele. E aqui eu quero falar um negócio que eu estou usando uma outra câmera, tá? É a primeira vez que eu estou usando essa câmera aqui, porque eu quero ver como é que fica. Até vocês podem ver que tá pegando mais aqui, né? Em volta. Antes, inclusive, era mais aqui, ficava mais fechadinho, né? Agora tá mais aberto. Então, deixem nos comentários o que vocês acharam. Em teoria, até para a imagem ficar melhor, porque é uma câmera melhor. E também já deixa like aí, siga o canal, vocês aí que são 40% que não me seguem. Segue aí que falta só 5 mil e pouquinho para a gente chegar aí nos 300 mil, vamos tentar fechar 300 mil até o fim, 300 mil inscritos até o fim do mês, vamos embora? Segue aí, me ajuda aí, e já seja membro também, tá? Faz uma força aí, já seja membro. Foda, não sei nem o que falar, viado, não sei nem o que falar, mano. Ô, de verdade, completamente imerso em teoria da conspiração, a internet levou o melhor dele, mano, o cara caiu, sei lá, nos chã da vida, nos Reddit obscuro, onde que ele tá vendo esses bagulho, onde que uma ordem global maligna matou o Chorão, mano, pelo amor de Deus, Monark. Não, porque o discurso que o Chorão dava fazia muito bem pros jovens, então eles são maus, tá ligado? Então é isso, o Chorão foi morto. Os Illuminati tava só assistindo, no que o Chorão falou, coração de vagabundo bate na sola do pé, eles falaram, aqui eu desenho a linha, pra mim deu, vamos fazer ele se matar. Seu braço mexeu sozinho lá nos Estados Unidos? Teve um dia que eu senti que meu braço tinha mexido sozinho. Você estava sendo controlado lá nos Estados Unidos? Teve um dia que meu braço, tipo, apontou para as estrelas, assim, do nada. Eu senti isso, mano. E aí? Deve ter sido um espasmo. Ou tem a porra do chip na cabeça, pô. Não. É um espasmo ou o chip na cabeça? O que pode ser? Acho que pode ser um chip na cabeça. Inclusive, é por isso que eu tenho uma linha aqui, né? Quando eu tinha 3 anos, eu caí. Vocês entenderam? Como escala muito rápido. Tem essa porra do chip na cabeça, tá mano. Bom, não tem cara, isso. Tomara que eu não tenha, Você não mano. tem isso, bicho. Tomara que Por que você não tira um raio-x desse coco seu, Porque não vai acreditar na porra do raio-x, velho. Porque pode ser um negócio vai enganar ele no raio-x. Eles dão um raio-x. Mas vem cá, eu não tô afirmando que eu tenha, entendeu? Eu acho que pode ser. Meu Deus, velho. Essa lógica ele tem usado bastante, eu tenho visto nos outros vídeos. Não tô falando que seja, mas vai que é. Pode ser, mas pode não ser, mas pode ser. Vale pra qualquer coisa no universo, Monark. Do que você tá falando, meu mano? Sei que tem a vida numa lua de Saturno. Pode ser que não, mas pode ser que sim, entendeu? Pode ser que pode ser que tudo. Pode ser que o governo esteja me perseguindo e não te perseguindo. Não pode ser, Buba? Pode ser, talvez não seja. Provavelmente não é, mas pode ser. Se eu tiver um chip e não você, Monark, pode ser, né? De repente é não metálico. Se esse bagulho que eu tenho no cucuruto aqui do limão siciliano, na verdade, for um chip Illuminati, uma antena que me conecta com eles e que me motivou a fazer esse vídeo pra que você seja destruído. Pode ser, pode não ser também, não sei. Pode ser umas coisas bem esquisitas isso. Como é que é a navalha de Ockham mesmo, né? Que a explicação mais simples geralmente é a mais provável. É uma parada assim, né? Me corrija se eu estiver errado, porque eu não sei exatamente a definição da navalha de Ockham, não me lembro agora, né? Mas é o seguinte, de um lado a gente tem, olha, uma criança de 3 anos caiu, bateu com a cabeça e fez um corte na testa, né? Eu caí de 2, quando eu tinha acho que 1 ano e meio, 2 anos, não, uns 2 anos mais ou menos, eu caí na casa que a gente morava no sul de Santa Catarina, 2 degrauzinhos, abri a cabeça, né? Não tenho nada aqui, mas abri a cabeça.
E o Monark também, porque criança cai, né? É isso aí. Aí, de um lado, é essa explicação. Do outro, não. É porque abriram a cabeça quando ele tinha 3 anos, colocaram um chip não metálico, e esse chip metálico, hoje, quando ele foi para os Estados Unidos, ano passado, fez ele apontar para as estrelas. Por quê? Não sei. Por algum motivo, queriam que ele apontasse para as estrelas. Qual será que é a explicação mais provável? Não sei. Não é muito difícil, né, cara? Nos últimos 3 anos aí. Mas é a teoria da conspiração, você não vai acreditar. Mas você pode falar? Eu posso. Eu tenho curiosidade de saber. Cara, aquela coisa que eu falei que aconteceu com o Chorão, eu acho que aconteceu comigo, cara. Muita coisa muito esquisita aconteceu. Sabe o que eles fazem? Eles ficam falando um código, tá ligado? Cara, vai parecer loucura, mas meu nome é Ayub. Já parece. Né? Aí eu ia no... E aí eles queriam criar na minha mente que eu não era humano de verdade, que eu era um robô, que eu tinha inteligência artificial e que eu não era de verdade, tá ligado? Aí os barman de todos os bares falam lá, Bruno, Ayu, tipo, Ayu, IA, que seria IAUB, tá ligado? Aí eles falavam, IAUB, e falavam olhando pra mim, tá ligado? Como? Sem te conhecer, falavam isso? Sem me conhecer, em vários bares diferentes, tá ligado? Outra coisa bizarra era as músicas dos locais, tá ligado? As músicas dos locais pareciam que sempre era alguma música querendo passar uma mensagem pra mim. Mas aí, tipo, ou eu tô doido, ou tava alguma coisa acontecendo também. Coisas assim que são inegavelmente absurdas, é do tipo... Um dia eu tô... eu aluguei um Airbnb, né? Eu tô na varanda do Airbnb, aí sai um cara, um vizinho que eu não conheço, não faço a menor ideia quem é, e começa a gritar comigo, me xingar, não sei o quê. Mas, tipo, ele não falava pra mim, ele falava pro nada, mas era óbvio que era pra mim, entendeu? Mas eu nem conhecia o cara, tá ligado? Aí no dia seguinte, esse mesmo cara, eu saio na varanda, tá com a varanda dele aberta, a luz acesa, ele tá pelado, de 4, com a bunda virada pra mim. É assim que funciona pra algumas pessoas a teoria de conspiração, porque ela fica meio na porta, assim, ela quer pagar de sensata. Ela não é que nem o terraplanista convicto, tenho certeza que a Terra é plana. Ele fala, não, a Terra provavelmente é redonda, mas pode ser que não seja. Ah, entendi, você... A gente volta no que eu tava falando aí de navalha jocana. Vamos lá. Esse grupo, que a gente não sabe quem é ainda, né, porque é um grupo que domina o mundo inteiro e tal, fez todos os bartenders, barman dos bares que o Monark foi, falou pra eles, porque todos eles sabiam, né, como o Monark falou, falar IUB, tipo, como se fosse inteligência artificial, fosse um robô, todos os bateram. E as músicas também, eles davam um jeito de que as músicas tocando nesses bares passassem mensagem pro Monark. Imagina, vamos dizer que isso acontecesse, imagina o tamanho do esforço para fazer isso. E aí a gente tem que pensar quem que é o Monark na fila do pão para receber toda essa atenção. É aí que começa a pensar, cara, não faz sentido, né? Porque o Monark era, né, antes, muito tempo atrás, era um streamer de Minecraft, cara. Depois virou lá parte do Flow e tal, mas é isso aí. E aí? Por que que um governo mundial vai gastar toda essa energia e recurso para fazer esse trampo todo pro Monark? Não vai, né? É muito sensato, né, filha da... Mas eu quero que você busque um diagnóstico, porque se você tiver bem, beleza. Claro, se você não tiver, você tem que se tratar, porque senão, óbvio, daqui um tempo, sua cabeça vai derreter e você não tá aqui mais. Esse é o problema. E o problema maior ainda, Rodrigão, é que essa versão que tá aqui, se a cabeça dele vai derreter, a atual tá como, mano? Eu não já... Olha só, o ano passado eu fui pro Brasil, né? E quando eu fui no Brasil, eu participei de podcasts e tal, eu conversei com a galera, e aí eu fui no Três Irmãos, lá pessoalmente a primeira vez, né? E eles me falaram que eles tinham encontrado o Monark. E tudo isso que o Rodrigão tá falando aí, ele já falou pro Monark o ano passado, pessoalmente, porque foi quando o Monark voltou pro Brasil. Lembra que era uma ditadura que estava perseguindo ele, mas ele conseguiu voltar pro Brasil, porque, né, deve ser o governo mundial que deixou, né? E o Rodrigão falou tudo isso aí para ele, cara. As mesmas coisas. Então faz mais de ano que o Rodrigão e eles estão ali e o Robertinho, né, estão aí nessa ideia, pô, Monark, vamos procurar ajuda. Os caras são muito sangue bom. Os dois, o Rodrigão e o Robertinho. Os caras são muito gente boa. Então nessa de Monark, vamos procurar ajuda para ver se, né, de repente, em algum momento ele, ok, realmente, né, eu preciso sair desse fundo do poço, porque o Monark, ele chega no fundo do poço, ele acha uma Bobcat lá, para quem não sabe o que é a Bobcat, joga no Google, e continua cavando, cara. É absurdo. Não, entendeu? Você consegue enxergar um cenário onde o Monark piore muito? Tipo assim, O seu filho é filho, né? Filho.
Ele tem pinto, né? E é o primeiro. Tem. Tá aí uma evidência que tu não entregou, toma pra Satanás. Foi esse episódio aí que a gente viu. Não, a cara do... Não faz sentido, cara. Olha a cara do vinheteiro. Percebe que, ainda que não esteja nem existindo um processo de transformar crianças em pessoas trans, isso é violento pra uma pessoa trans, porque daí você vai falar, será que ela operou? Ela deve ter sido vítima de uma ordem satânica, tá ligado? Tipo, esse pensamento, ele é tão nocivo, faz um mal do caralho, entendeu? E me consola, Buba, que eu acho que, na verdade, o show de Truman está acontecendo com o Monark, e 99% da audiência tá só assistindo de fora, sem conexão nenhuma, a vida de um homem. Então, assim, nossa, olha como ele vai. Não é possível que tem muita gente pegando na mão dele e falando, é verdade, Monark. Michele Bolsonaro deve ser trans. Ela desconfia que é trans, hein, mano? Quem é trans? Michele Bolsonaro. Ah, não brisa, pelo amor. Pô, puta que pariu, Monark. Nós tá vindo bem, mano. Você foi casado com uma mulher trans, sim, Monark. Com certeza, eu concordo com você, Monark. Eu desconfio. Eu fui casado já com uma trans que eu achei que era mulher, mano. Não sabia que você já foi casado, chegou a ser casado, não? Durante. Eu fiquei casado 1 mês, 2 meses. Ah, sei. Mas eu namorei 3 anos, entendeu? Caramba, meu. Sim. Mas você percebeu alguma coisa assim? Eu não percebi, eu só fui perceber, conectar os pontos agora. Porque eu não sabia que era tão comum. Eu achei que, tipo. Mas assim, você foi casado com essa pessoa, hoje ela tem filhos, não tem filho? Não. Então aí que tá, que a desconfiança aumenta, né? Sim, sem nada. Ela não é. Tá vendo que tem gente que dá corda? E aí que desconfiança aumenta? Que desconfiança, cara? Você tá falando do quê? Ela precisa ter filho pra provar que não é uma mulher trans? Não que isso seja um problema, né? Mas é só pela questão do argumento do Monark, sabe? Né? Porque tem pessoas que têm filhos. Gente, vocês entendem? Infelizmente, tem gente ao redor do Monark que alimenta, tá vendo? Não é bom ficar falando da vida das pessoas próximas a você. Mas, de qualquer forma, às vezes não é, vai saber. Mas vai saber, às vezes não é, às vezes é mulher cisgênero mesmo. Tomara, mas esse mundo tá perdido, cara. Eu acho que, assim, pelo menos uns 40% dos homens estão virando mulher aí. Caraca, mano. Por aí, cara. Tira dados da bunda, né? 40% dos homens estão virando mulher. Baseado no que isso aí? Nada, né? Então, o Thiago, ele fala bastante isso daí. Tem pessoas que são muito famosas, e você nem desconfia, mas aí ele puxa lá as imagens, consegue pegar a imagem antiga, trazer pra frente, assim. A Xuxa é, com certeza. A Xuxa é. Aquela Adriana Galisteu deve ser também. Você acha que é a Galisteu? Eu acho que é. Acho que tem muita gente, Buba, que concorda com o Monark, tio. O que tá acontecendo agora é muita gente usando o discurso do Monark pra somar em mais transfobia. Tem alguém pegando o discurso do Monark e aplicando em qualquer situação, é só pra atender uma agenda maligna e transfóbica, só isso. Aliás, deixando claro, o Monark provavelmente também pegou esse discurso de outro lugar, que também veio de outro lugar, essas conspirações ficam surfando pela internet aí. Ele provavelmente não inventou isso daí ele tá circulando. Essa podosca, a galera do Joe Rogan lá, tá ligado? O pessoal do Joe Rogan, Não, o pessoal do Brasil aí, os Red Pill da vida, os tragicômicos da vida, essa galera maluca aí, de direita maluca aí, que fica inventando essas coisas, cara. A gente não precisa ir muito longe no Joe Rogan, né? Começa lá, mas... Porque, principalmente nos Estados Unidos, tem um volume muito grande de maluquice de todos os gêneros, né? Tem uma maluquice lá que o Obama era reptiliano, que existia lá um grupo de pedófilos em cima de uma pizzaria nos Estados Unidos, que Hillary Clinton estava envolvida. Então, eles têm um nível muito mais alto de maluquice, né? Mas não precisa ir muito longe, cara. Os Calvos da Campari da vida... Sabe? Não precisa ir. A gente tem que começar a apontar para os problemas do Brasil mesmo, né? E outra. E a gente vê essa evolução porque o Monark não começa assim, né? Ele vai piorando esses argumentos. Ele não tinha chip na cabeça lá quando tem aquela história do nazismo, ele não tinha história das pessoas trans, não tinha. Isso aí vai escalando, né? Vai escalando. Monark, essa galerinha aí. Conspiração tosca, que nem aquele papo de que judeus, na verdade, são reptilianos, tá ligado? Tem gente que fala isso, porque como tem judeus em cargos de liderança aí pelo mundo e posições de poder, são os reptilianos que tomaram esse poder no papel de judeus pra poder controlar o mundo globalmente. Qual que é o pano de fundo dessa teoria? Antissemitismo, basicamente. Muita gente que tem certeza que eles não são reptilianos ainda vão de alguma... deve ser isso mesmo, porque eu não gosto de judeu, né, no papo dessa galera. Então, tem pano de fundo maligno. Então, a gente tá aqui só dando risada. O Monark acha que a Michele Bolsonaro ele tá espalhando ódio. É isso que ele tá fazendo. E tem milhares de crianças que estão nos hospitais sendo vendidas pelos pais e estão fazendo essa castração, igual eles faziam na Itália 300 anos atrás. Isso acontece, isso é real, cara. Não é esquizofrenia, tá ligado? É, sim, mano. Eu vou te falar. Parece que você quer defender esses caras, tá ligado? Não quero defender esses caras. Tá entendendo, mano? O único amigo que ele teve nos últimos meses tá sendo atacado ainda. Monarquiado. Esse é o problema do cara que caiu muito fundo na teoria de conspiração. A pessoa que estender a mão pra tentar tirar, ele ainda vai achar que é o inimigo. É um imbecil mesmo, mano. Inclusive, outra coisa... Ele precisa de ajuda, cara. É que tá. Ele precisa de ajuda profissional, ele precisa de tratamento profissional. Isso é visível. Isso é visível, né? E aí entra a questão do porquê que eu acho que a censura na China é importante para evitar que esse tipo de maluquice circule na internet.
E, como eu falei, aqui na China, esse tipo de coisa circula, não é por baixo dos panos, assim, porque tem muita coisa errada na internet chinesa, só que não ganha notoriedade. Aí ganhou notoriedade, que o governo bota o olho em cima, já era. Em algum momento o governo vai derrubar. Então esse tipo de conversa maluca só circula em fórum muito pequeno, porque se crescer, já era. Mas o que a teoria de conspiração gosta de fazer é pegar elementos reais pra poder validar a merda que eles estão inventando. Essa situação de crianças sendo castradas na Itália centenas de anos atrás, ela é real, né? A história dos castrati. É uma prática onde eles castravam meninos pra que eles pudessem continuar com a voz fininha depois de atingir a puberdade, pra que eles pudessem cantar com a voz fina nas óperas. Isso, inclusive, era uma medida brutal que eles faziam, que vinha da misoginia, que proibia a mulher de cantar na ópera. Então ele preferia cortar a bola do moleque do que deixar a mulher cantar. Aí o monarca pega uma prática dessa e usa de trampolim pra falar, ué, mas se já castraram um dia na Itália, por que não tá todo mundo fazendo agora? Entendeu? Olha só o vinheteiro, você não fez, né? Mas tem muita gente fazendo, né? Aí você pode estar vendo e falar assim, cadê, mano, e a família? Cadê o pai desse maluco, né? Não tem uma coisa assim? Mas aí já disseram, né, Buba? Amigos do monarca chegaram na família dele e o pai do monarca falou, não, ele nem fala com a gente mais, entendeu? Ele cortou a família também. Eu fui trocar ideia com o Coca, que trabalhou com o monarca anos. Então, vamos levar o pai dele lá? Vamos conversar com o pai dele e com a mãe dele pra ajudar o cara? O Coca virou e falou assim, cara, eu converso com o pai do monarca, eu converso com a mãe do monarca, mas eles não conseguem conversar com o monarca. Nem o pai nem a mãe conseguem conversar com eles. Eles querem ajudar o monarca, mas nem o pai nem a mãe conseguem ajudar eles. Provavelmente a família foi vista como inimiga no momento que tentou estender a mão. Esse é o buraco que ele se meteu. Até porque... É questão de... Como é que chama aquele processo quando a pessoa já não tem mais... já não sabe mais distinguir a realidade das coisas, né? E que aconteceu até com o Fernando Henrique Cardoso, mas é por outros motivos de idade e tal. Acho que ele tem Alzheimer, alguma coisa assim, né? Que tem que internar a pessoa por... Oh, meu Deus do céu. Putz, esqueci. Coloca aí nos comentários aí que eu esqueci a palavra pra isso, né? Interditar, acho que é interditar que chama, né? Cara, é caso pra um negócio desse. Porque, como eu falei, qual que é o problema? Ele ser sozinho, ter essas maluquices dele sozinho na casa dele, na rodinha de amigo dele, pode causar um certo nível de problema. Agora, a partir do momento que ele tá na internet falando essas coisas, isso vai se espalhando. Isso vai crescendo, isso toma uma proporção muito grande. E aí vai ter gente que vai ouvir isso e vai falar, eu acho que ele tá certo. Esse é o problema. Esse é o grande problema. É ele continuar espalhando essas teorias. E é por isso até que eu trouxe isso aqui, porque a gente tem que falar como ele tá errado e como esse cara precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda para sair desse buraco. E ele não deveria ter um podcast. Ele não deveria ter um podcast para falar esse tipo de coisa. Ele quer entrevistar as pessoas, quer conversar, como o Cauê faz, o Cauê tem o Dessa Letra Show, o Três Irmãos tem o podcast deles, mas não tem que falar esse tipo de maluquice. Porque 40% dos homens vão ser mulheres, sabe? Isso tá errado. Ou culpar tudo pelas mulheres trans. Isso tá errado. Isso não deveria, ele não poderia ter o direito de falar esse tipo de coisa no podcast. Se você acha que você tem um chip não metálico dentro da sua cabeça sendo controlado pelos Illuminati desde criança, provavelmente ele deve achar que o pai dele, né, deixou, tá ligado? Então o pai dele virou um inimigo a partir do momento que ele acreditou nessas merda aí. Eu acredito que eu posso ter um chip na cabeça, mano. Por quê? Porque eu tenho uma cicatriz aqui bem no meio da testa, né? Eu também tenho, porra. Aqui. Você pode ser que você tenha um chip na Cadê? cabeça. Mostra aí, dá pra ver? Você é a gente. Tu tá vendo? Tô vendo, dá pra ver. Mas isso aqui foi uma pedrada quando eu era moleque, então, na rua, tocando porrada. Quer cover perfeito? Pedrada. Você pega a pessoa que já teve um acidente, leva pro hospital, lá faz a parada fingindo que tá tratando o acidente. Mas eu não tenho certeza que eu tenho um chip. Eu era muito pequeno quando eu fiz essa... Eu tinha 3 anos de idade, então eu não lembro. Né? Tu não lembra? É. Mas a tua mãe lembra, né, cara? Tua mãe. Teu pai faria parte disso, então. Se realmente Tá faria, né? Não sei se faz, eu espero que não, né? Mas... É meio foda, né? É meio foda, né? É bem foda mesmo. Você acha... A gente volta na questão do mais provável. O que é mais provável? Ele caiu, bateu a cabeça, talvez tenha ido pro hospital, não sei, né? Porque ele não sabe também. Ou de repente não, que nem eu, não precisei ir pro hospital quando eu caí de cabeça. Meus pais só trataram em casa e tava tudo certo. E é isso aí. Mas não. Talvez ele tenha ido pro hospital, talvez eles tenham colocado um chip, talvez os pais dele estejam envolvidos. Eu tô com esquizofrenia? Mano... Esquizofrenia você tem que ver coisa. Não necessariamente. Claro que sim. Não necessariamente. O que é esquizofrenia, então? Tá, você tem que ter paranoia. Já foi perseguido pra caralho? É um dos aspectos da esquizofrenia. Paranoia. Tá. Delírio.
e sintomas negativos na sua vida. Pra quem que não tem... Bom, você acha mesmo que eu tô com esquizofrenia? De verdade? Não, mano, eu não sou médico. Peraí, ô Rodrigão, arregou aqui, ô Rodrigão. Era hora de falar, mano, eu acho, honestamente, mas tudo bem. Fez um trabalho de falar isso pra ele. Mano, no fim das contas, seja o Monark falando que colocaram mulheres trans na vida dele pra evitar que um gênio como ele se reproduza, ou seja o Luiz Crazy Near falando que trocou o soco com o alienígena pra salvar nós da Covid, a única diferença dos dois, na minha humilde opinião, é que um tem diagnóstico, certo ou não? Eu quero ver os próximos episódios e eu queria ficar feliz quando eu vi. Será que vai rolar, Buba? Será que a gente vai continuar ficando triste com essa porra, mano? Enfim. Deixando claro aqui, rapaziada, ninguém tá isentando o Monark de nenhuma culpa. Tô demonstrando uma solidariedade a um ser humano, mas a minha solidariedade às pessoas trans é muito maior, certo? Justamente. Então, assim, pau no cu do Monark. Eu espero que ele se cuide pra parar de fazer mal pros outros. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser esta pessoa maravilhosa. Esse é o mesmo ponto que me fez trazer esse vídeo pra cá, cara. É justamente a gente mostrar quão maluco é esse comportamento, essas ideias dele, e quão errado é isso. Que isso é realmente muito errado. Ele não tem que ter voz para ficar falando essas coisas. Mas infelizmente tem, né? Então a gente vem aqui e fala, olha, isso aqui é errado. E que mais gente faça react disso aí e mostre, olha, isso tá errado. Porque essa mensagem vai se espalhando, né? Essa mensagem de a gente mostrar isso aqui é maluquice, vai se espalhando. E tenta, de repente, apagar um pouco do estrago que ele vai fazer na vida das pessoas. Mas, bom, deixem aí nos comentários o que vocês acham, se o Monark tem chance de retorno em algum momento. E partiu torcer para a Espanha, né? Deixem nos comentários se vocês estão torcendo para a Espanha ou se vocês estão torcendo contra a Argentina, né? Eu vou ter que acordar às 3 horas da manhã para assistir esse jogo. Ai, ai.